Oi pessoal, na aula de hoje falaremos sobre a redação dissertativa argumentativa, análise do tema. Espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilhe com seus amigos, que isso vai ajudar muito para o crescimento do canal. Então vamos lá. Entendendo o tema, é muito importante analisar bem o tema. Procure sempre associar outras palavras a ele. Isso pode ajudar a clarear as suas ideias. Vamos a um exemplo. O tema, os desafios de uma educação ambiental. Quais são as palavras que a gente pode associar a esse tema? Dificuldades, empecilhos, escola, pais responsáveis, que se remete ao quê? Educação. E natureza, conscientização para a preservação, que remete ao ambiente, né, ao ambiental. Então agora o tema ele ficou mais amplo na sua mente, você consegue ter mais facilidade para argumentar. Por exemplo, você pode falar do papel da escola, dos pais e ou dos responsáveis, por que eles também não conseguem implementar uma educação ambiental com seus jovens, com os alunos, com os filhos, né? A importância disso para a natureza, as consequências que a falta de uma educação ambiental tem para a natureza, tá? Mas esse tema ele é específico, os desafios, então ele quer as dificuldades, os empecilhos, as causas, o porquê que a gente não consegue ter uma educação ambiental. E esse é o ponto da questão, a importância da problematização. O problema existe, você deve explicá-lo, mesmo que ele não esteja claro no tema. O Enem espera que você seja capaz de identificá-lo. Dessa forma, o corretor perceberá a sua capacidade crítica, a sua criatividade e a sua originalidade. Voltando para aquele exemplo lá que a gente acabou de ver, olha só, né, o tema, os desafios de uma educação ambiental. A gente pode perceber que já num tema a gente tem uma palavra que remete à problematização, né? Ou seja, desafios, como eu botei ali, remete a dificuldades, empecilhos. Então esse tema já está ali mais mastigadinho para você, já está bem claro que você deve problematizar, ou seja, você deve falar sobre as causas, por que é difícil ter uma educação ambiental na sociedade. Mas a gente sabe que tem alguns temas que eles não são tão claros assim, e é isso que nós vamos ver nesse momento. Mais uma vez, comentem aí também, gente, sobre outros conteúdos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Pode comentar aí que eu vou olhar tudinho e depois eu faço vídeo pra vocês. Olha esse tema, culto à aparência no mundo contemporâneo. Não temos nenhuma palavra aqui que remeta à problematização, mas você sabe que você tem que problematizar. O culto à aparência existe? Existe. O tema já está afirmando. Então você vai ter que falar qual é o problema disso. Isso é ruim? Isso é ruim. Você vai ter que explicar o porquê isso é ruim, as causas, as consequências. Olha outro tema, a questão do índio no Brasil. Então existe uma questão do índio, então existe um problema. E qual é esse problema? Você tem que explicar. Você tem que falar que o índio é desvalorizado, que o índio foi escravizado, que até hoje ele não tem seus direitos garantidos. Enfim, você tem que sempre ver o problema. Agora, o esporte como ferramenta de inclusão no Brasil. O esporte, ele é importante? Sim, ele é importante. Mas todo mundo vê ele dessa maneira? A gente sabe que não. O porquê? Por que a gente não consegue ter um esporte com essa função social de inclusão? É isso que você deve explicar. Você deve sempre entender que os vestibulares, em geral, eles vão trazer um tema que abordam questões sociais, problematizações, para você ser reflexivo. Olha isso aqui, textos motivadores. Eles servem para você entender melhor o tema, para esclarecer as suas ideias. Evite copiar informações ou até mesmo plagiar. Isso indica falta de autoria. Muitos alunos começam a falar, plagiam, né? Falam sobre informações que já foram expostas nos textos motivadores. E o corretor, ele sabe que você fez isso porque ele tem acesso aos textos motivadores. Isso prejudica a sua redação. Agora, uma coisa também que os alunos sentem muita dificuldade, fuga ao tema. Considera-se que uma redação foge do tema quando nem o assunto mais amplo e nem o tema proposto são desenvolvidos. O que é o tema? O tema ele é específico e o assunto ele é mais amplo. Olha esse exemplo, as dificuldades de uma educação inclusiva no Brasil. Aí o aluno vai lá e desenvolve uma redação sobre uso constante das redes sociais, sendo que em nenhum momento do texto ele cita as palavras do tema, ou seja, ele argumenta sobre outra coisa, ele foge do tema, então ele tem a redação zerada. Outra coisa muito importante, tangenciamento do tema. Isso é o quê? Isso acontece quando o aluno aborda uma parte do assunto, chega quase lá, mas ele não argumenta completamente sobre o que foi pedido. Olha esse exemplo, tema: como conscientizar a população brasileira sobre os males do cigarro e de outras drogas lícitas. A gente percebe que é um tema bem grande, né? E isso pode dificultar o aluno na hora. Então, aí ele vai lá e desenvolve sobre a questão das drogas lícitas e ilícitas. Ou seja, ele falou sobre tudo? Não. Ele falou apenas sobre as drogas lícitas. Ele deixou de lado os males do cigarro. Ele nem citou o cigarro no texto dele. Ou seja, ele tangenciou o tema. Aqui ele não zera a redação, mas a nota dele cai bastante. Então, gente, é isso.
curta, comente e compartilhe esse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam dessa aula, se foi legal, no que eu posso melhorar no áudio. Coloca os conteúdos que vocês querem para os próximos vídeos.